Amados, 21 días de ayuno y oración, donde empezamos a hablar acerca del Evangelio de la gracia y el Evangelio del reino, que todavía aún se completa entre sí. No son totalmente distintos uno del otro, son cosas distintas, pero que caminam juntas. Empezamos o primeiro dia já falando sobre a palavra evangelho. O que é evangelho? O que é um evangelista? Muitos de nós outros escutamos a primeira vez a palavra evangelho quando a primeira oportunidade é o evangelho de Jesus, de conhecer a Jesus, do evangelho que Jesus ensinou a seus discípulos, sim ou não? Pero a palavra evangelho vem muito antes disto. Muito antes disto. Quando na guerra, os dois equipos de batalha, se levantava uma pessoa entre eles para levar a boa notícia para seu povo, onde estavam as mulheres e os niños, que tu equipo tinha vencido a guerra. Isto é a primeira origem da palavra evangelho. Um evangelista, alguém que traz boa notícia. Quando se escuta a palavra evangelho, recorda-te, não é só apunta exatamente do que isso e ensinado Jesus, isso é que se tornou mais conhecido, pero a palavra, a origem da palavra evangelho é boa notícia. Alguém que se levantava em meio a uma peleia, elegido por seu exército para levar a boa notícia. Boa notícia. Por isso, evangelho é boa notícia. E é isso que Jesus Cristo ha hecho por nós outros. Pero o evangelho que Jesus predicou, viveu por todo o tempo na terra. E quando começou seu ministério ministerial, que foram só 3 anos e meio, pero se preparou a vida toda. Foram 30 anos se preparando para 3 anos e meio de ministério. E hoje, muitas vezes estamos aí vivendo e seguindo gente que não se preparou nem 3 anos e quer ter um ministério de 30. É um pouco raro, irmão, pero meu exemplo é Jesus, é que se preparou 30 anos para em 3 anos e meio manifestar o reino de Deus nesse lugar. E o evangelho que Jesus ensinado não foi o da graça, ha sido o reino. Pero o apóstolo Pablo, depois de Estevão, sim, ensinou o evangelho da graça, que apunta diretamente para Cristo, que para ter reino necessitamos de obra, e para termos obra necessitamos estar em Cristo, e para estar em Cristo temos que entregar todo o que somos, o que temos, para Ele e através dele, que vai fazendo um câmbio a cada dia mais em nossa vida, para ser a vontade de Ele e sermos semelhantes a Ele. Isso ha sido mais ou menos o que ensinamos aqui esses 21 dias. E aí tenido live todos os dias, creio que é falhado 1 ou 2 vezes, pido perdão, por motivos familiares, trabalho e outras coisas mais. E outro dia o pneumático do coche explodiu quando eu estava vindo para casa para começar a live, e coisas semelhantes a essa passada. E nada, ha sido fenomenal tudo que vivimos aqui e tudo que passamos aqui. E te digo mais, esse dia de hoje é um dia profético, o calendário judío. O calendário judío hoje, 25 de setembro de 2022, escute bem o que eu vou dizer. Hoje empieza o ano novo para os judíos. O calendário judío calendário, sim, que diz espanhol também? Calendário não? É diferente de nós outros. E o calendário judío, hoje, 25 de dezembro, hoje ao pôr do sol, empieza o novo ano do calendário judío. Não vou me atrever a falar em hebraico, como se chama, que não estou assim, não. Meu hebraico está pior, está muito melhor que o espanhol. Melhor não. E o que passa? Resulta que os judíos creem fielmente, o povo escolhido de Deus, o povo que vive a antiga aliança, o povo que vive acerca da lei de Moisés e que se espera o Messias. Para nós outros, sabemos e creemos que Jesus Cristo é o Messias, está mais do que provado, pero muitos deles, justamente os ortodoxos, creem que empieza agora o ano do Messias. Hermanos, Meu Deus!
Quem tem ouído, oiga. Jesus Cristo está voltando. Amém. Este mundo pronto vai passar por tudo que estamos ensinando, aprendendo e estudando nesses últimos tempos. Aleluia. As profecias todas já sido cumpridas, materiais, todas, do que apontava para antes disto, para o que está acontecendo hoje e para o que vai acontecer logo. Quando chamamos de la manifestação do reino milenar, 1000 anos, essa terra sendo governada diretamente com o Senhor e com a igreja de vencedores. Quantos estão aí? Aleluia. Quantos vão estar aí? Amém. Essa igreja de vencedores. Depende de ti e de mim. Quanto que emprestamos hoje a ser a vontade dele através de nós outros. Através de nós outros. E é ele que haces, não és tu e nem eu. Solo de crer. Isso é muito forte, não? Teremos que ter obras, sim, pero as obras que são com ele. As obras que ele hace através de mim e de ti. A obra que está sendo hoje. Quando tu corre uma família como essa para venir, William, está sendo a obra. Isso é reinar em vida. Quando tu deixas tu casa para vir aqui servir ao Senhor, isso é reinar em vida. Quando tu haces algo que genera fruto ao Senhor, está reinando, está manifestando o reino. Pero o reino material vai vir. Vai vir. Nós outros não somos judios, não creemos em essa profecia, pero respeitamos muito. Eu respeito muito, porque é uma enseñança fenomenal e temos que estar muito atentos ao que passa com Israel. Que Israel, Jerusalém, ela é o povo de Deus, ela é a cidade que Deus eligiu e a gente que Deus eligiu antes da fundação do mundo. Nós outros, há sido alcançados por a graça. Por a graça, por isso vivemos uma era e um tempo bajo a graça. Não hace falta que vivimos os costumes judios, não hace falta que vivimos os dogmas, não hace falta que vivimos bajo a lei. ¿Por quê? Porque a lei não é para nós outros. A lei não ha sido para nós outros, vivemos bajo a graça. Pero a graça não quer dizer que nos dá liberdade para pecar e viver uma vida desregrada, uma vida lejos da vontade de Deus, que tudo puedo porque sei que não vou mais ao inferno, não estou mais condenado ao inferno, por tempo de que Jesus aí isso por mim e por ti. Pero o reino, irmão, se hoje não domino minha carne, se não domino minhas vontades, meus desejos, não tem reino para mim, para você. Não tem. Tampouco eu estou dizendo que tu vai ao inferno, porque não vá. Todos que estão aqui entregaram sua vida a Jesus, não terem condenação mais sobre a tua vida, por a graça. Pelo reino é aquilo que tu e eu hacemos e praticamos hoje, matando nossa vontade, nossos desejos, dominando a carne que Ele nos ha dado, e assim teremos obras com Ele, para estar em tu reino. Enquanto uns receberão a recompensa, outros de nós outros receberão disciplina. É isso que diz a Bíblia. É isso que ensinamos e aprendemos todos esses 21 dias. Que de verdade, ao mesmo tempo que agora vamos ter aí um pouco mais de relaxados, sim. É isso aí, sabe? Me vou echar de menos as lives todos os dias, as reuniões que estou tendo todos os dias com a nossa equipe de pastores de Brasil, todos os dias, irmãos. Há 21 dias estamos tendo reuniões online, todos os dias, alinhando, conhecendo, aprendendo, para trazer algo da parte de Deus, de uma palavra revelada para tu e para a minha vida. E aí, te digo mais, todos os milagres que passaram. Hoje, ao final aqui, eu vou deixar mais 5 ou 10 minutos para 2 ou 3 testemunhos. Tu se prepara aí para dar um testemunho ao final de algo que passou nesta campanha em tua vida. Amém? Alabado seja Deus. Pode começar a predicar? Amém. Sim ou não? Amém. O reino para os que creem e vivem em la graça. O reino é para os que creem e vivem em la graça. O reino pertenece a los que creem e vivem la graça. Por la fé entramos em ela, sim ou não? E por meio de ela produzimos frutos que nos conduzem ao reino de Deus. Hacer frutos, hacer coisas para Deus, muitas vezes não estamos fazendo o que Deus nos mandou fazer. Aí dito isso várias vezes esses 21 dias, não? E vou dizer outra vez mais. Às vezes estamos fazendo coisas para Deus que não estamos fazendo o que Deus mandou fazer. O que é isso, irmãos? Estamos tendo obras, mas não são as obras que Ele nos mandou fazer.
quantos irmãos cristianos estão por aí hasta hoy, lendo las iglesias, 20, 30 anos como creyente, digo de passagem, pero não está sendo a vezes o que Deus lo mandou a ser. Gálatas capítulo 2, ajuda-me por favor, meu amado e querido irmão. Gálatas capítulo 2, verso 19 e 21. Vou compartilhar um rato mais para trazer o ponto de convergência entre o Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino. Todos me estão entendendo bem? Edma, mi portunhol vai bem? Mais ou menos, não? Amém. Os brasileiros sim que vai me entender bem, que é muito mais fácil. Que vergonha tenho eu, pero estou tentando melhorar cada dia, pero não é fácil, hein? Pido a misericórdia de Deus e de vosotros também. Amém? Eu, por minha parte, mediante a lei, he muerto a la lei, a fim de viver para Deus. He sido crucificado com Cristo, de já não vivo eu, sino Cristo vive em mim. Lo que agora vivo em el cuerpo, mira lo que diz a Bíblia. Agora lo que vive en el cuerpo, lo vivo por la fé en el Hijo de Dios, quem me amou e dio su vida por mim. 21. No desecho, mira, no desecho la gracia de Dios, sino la justicia, se obtuvera mediante la lei. O que isso quer dizer, irmão? Essas diferenças, a grande diferença que é viver uma vida bajo la gracia e viver uma vida bajo la lei. Nós que pertenecemos à nova aliança, uau, que guapo eres, que pertenecemos à nova aliança, não devemos viver uma vida segundo a lei, segundo nos juzgando, nos comparando por la lei do merecimento. Se eu vou mais allá, todavia para entender melhor o que eu quero dizer. Toda vez que dizemos da lei, não só nos dizemos a lei dos profetas, os 613 leis de los mandamentos, pero toda vez que tu e eu nos justificamos a Deus por merecimento, por justiça própria, automaticamente estamos bajo a lei, e bajo a lei vive uma vida de maldição. Quem vive bajo a lei jamais vai encontrar a graça. Quem vive bajo a lei jamais vai encontrar esta verdadeira liberdade que a graça te pode trazer e dar. Pero a verdadeira liberdade da graça quer dizer que tenho que viver a vida do que quero, do que me dá na gana, ou do que ensina o Senhor para a minha vida, aquilo que tenho que produzir de frutos com Ele, para quê, irmãos? Para dar o reino. O grande truco aqui, o grande mistério da parte de Deus que muita gente não ha entendido hasta hoje, é que salvação, quando tu crees em Jesus Cristo, tu não pierdes por nada tu salvação. Tu não tens mais condenação aún, porque é a graça, é o que Cristo ha hecho, um favor que tu e eu não merecíamos, pero Cristo ha hecho por mim, por ti. Pero esta salvação, através da graça, nos dá a oportunidade, o dom mais precioso que um ser humano pode ter, que é a vida eterna. Esta vida que temos aqui hoje é passageira. Essa vida que temos aqui hoje, ela é mais curta. A Bíblia diz que somos 3 em 1: corpo, alma e espírito. Este corpo que levamos aqui hoje está fatado, como muito, 70, 80 anos por essa geração que vivimos hoje, sim ou não? É isso que diz a Bíblia também. E a alma, que é eterna. E a Bíblia diz que até quando morremos agora, nossa alma que vai diretamente para passar por el processo que o Senhor tem para nós outros. E aí teremos um dia o corpo glorificado ou santificado, de acordo com o que Ele dirá para mim e para vocês. Pero o que vai levar, com o cambio que se pode passar agora, de aqui para allá, é o que estamos fazendo hoje, por la graça, não por la justiça própria, não, porque agora estou fazendo tudo muito bem, estou me portando bem, estou vindo na igreja, sou um tipo muito bueno, e Deus vai me bendecer por tema disto. Não, Deus te vai te bendecer por tema de Cristo, do que Cristo hizo, do que Cristo hizo. É por isso que temos que ter em conta sempre: manifesta sua graça em mim, manifesta sua graça através da presença manifestada, que é o que diz Jesus, que onde 2 ou 3 estaria em meio deles. Está aqui, irmãos, está aqui.
E se tu tens um problema, e se tu tens algo que necessita de uma cura, de uma libertação, de uma transformação, de uma bendição, de um mover de Deus em tua vida, depende só dele e de ti, lo quanto crê em la graça que já está disponível para tu e para mim. Depende só disso. Isso é o dom mais precioso que tem, a liberdade mais completa que tem. A gente que diz assim, agora tu és cristiano, então você não pode mais isso, não pode mais aquilo, tu és um radical, tu és escravo disso. Não, eu não sou escravo de nada. O apóstolo Pablo diz que todas as coisas me são listas, pero nem todas me convêm, só isso. Eu elijo, eu tenho que dominar minha vontade, meu desejo. Não o pecado que habita em mim desde o tempo de Adão, que todos nós outros levamos, todos, eu e todos levamos o pecado de Adão em nós outros. Pero o pecado é uma coisa, pecados são outras, porque pecados é aquilo que tu e eu cometemos em sã consciência. Pecados teria que ser para nós outros um deslize, um descuido, algo que se comete que muitas vezes passa com nós outros, comigo também igual, que eu não sou nenhum santo, estou lejos disto, sou o mais imperfeito de todos aqui, pero creio na graça, que toda vez que falho, vou diretamente para a graça. Senhor Jesus, eu sei o que é hecho por mim, eu quero estar em ti, eu quero viver junto de ti, eu quero fazer as obras junto de ti, eu quero poder manifestar tu reino em esse lugar, para poder reinar junto de ti, quando esse reino milenar empezar, e que tudo apunta que está acerca, tudo apunta que está muito acerca do reino milenar empezar. Aí depende de ti e de mim. Quantos vão estar sendo aí, a essa hora, no tribunal de Cristo, sendo disciplinados ou recebendo a recompensa? Quando hicimos aqui a vontade dele através de nós outros. Porque o apóstolo Pablo não desecha que se diz? Como se diz a palavra? Desecha é rechaça, não? Como o apóstolo Pablo desecha a graça? Não desecha a graça. Por quê? Porque não é ele que vive mais, mas é Cristo que vive em ele. Porque que para nós outros, muitas vezes, é difícil, é complicado tomar alguma decisão? Por que nós outros, às vezes, é tão difícil fazer algum câmbio de mentalidade e de coração? Por que às vezes é tão difícil para nós outros dominar as vontades da carne? Porque tu está crendo que tu pode, que tu és forte, que tu és inteligente o suficiente, que tu tens o domínio da coisa. Não, irmão, não vá por isso. É a graça. O apóstolo Pablo ha sido o homem, como eu disse no começo, que depois de Jesus Cristo, a pessoa mais importante de toda a Bíblia, para mim. E a pessoa que mais ha hecho coisas para Deus, que mais ha aberto igrejas, mais ha traído gente à igreja, mais ha hecho, sabe, fundou em espanhol também, fundou a igreja por toda a Ásia, Samaria e confins da terra, hasta por aqui, o apóstolo Pablo passou. E quando perguntaram, dijo ele que ha sido o que mais ha trabalhado entre todos os apóstolos, eu não. É a graça que está em mim. É a graça que está em mim. Irmão, tu pode ser o que ser. Se tu crees que és tu que está sendo, isso para Deus não serve para nada. Para nada. Agora, quando tudo que tu haces para Deus mete Cristo, e que tudo que tu necessitas ser e queres ser, e necessita da parte de Deus algo que aconteça, que ocorra em sua vida, um câmbio em sua vida, em tus negócios, em tua família, em onde está, e tu busca por é o que tem de Cristo em ti que move o coração de Deus. É a forma que tu, como o apóstolo Pablo diz, não, eu não, é a graça que está em mim. Mira quem estava falando, Esteban, mira quem ele estava falando. E eu e tu, a vezes, pensando que hacemos muita coisa. Sim ou não? Hoje fui à igreja, então tenho que ter uma semana. Uau, que bem. É o que Cristo, é o que levamos de Cristo em nós outros. É o que creemos do que Cristo ha hecho, que muda, que cambia o coração de Deus. Me estou entendendo, sim ou não? Estou fazendo uma comparação e quero trazer uma conclusão de todos esses 25 dias de ayuno e oração que tivemos na campanha, e que traz o Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça. E o ponto de convergência, hoje te vou te dar a equação final, que muita gente levou toda uma vida estudando, que muitas faculdades teológicas até hoje não entendiam a equação que te vou dar aqui ao final. Muito sencilla, para reinar junto de Cristo, para reinar.
¿Cuántos quieren reinar junto de Cristo? Yo quiero. Yo no quiero quedar aquí, hermano. Yo no quiero quedar aquí en la grande tribulación que pronto vendrá sobre ese lugar. Hermanos, por favor, oye con atención. Mete mucho amor en mis palabras. Quero que el Espíritu Santo de Dios abra tu entendimiento para entender lo que quiero decir. Porque las profecías mesiânicas já foram todas cumpridas. As profecias físicas já han sido todas cumpridas. Só falta uma, a construção do terceiro templo. Solo uma. As profecias que apontam para o que vai haver, já está todo preparado. Já está todo preparado. Esta fecha de hoje para o calendário judío é algo muito forte do que estou te dizendo aqui agora. Pode passar amanhã, hermanos, como pode tardar mais 5, 10, 15 anos, mas pode passar amanhã. Empezar, e o anticristo empezar uma vida. Olá, minha irmã, por favor, adelante, venga, senta-te onde quiera, está em sua casa. Sabe o que quero dizer? Não te quero assustar em nada, jamás. Quem me conhece sabe, eu não sou esse tipo de predicador que tenta meter medo na gente. Eu trago a verdade. Eu trago a verdade porque o Senhor tem hablado muito forte em nossos corações e tem mostrado cada dia mais. E esse ayuno ha sido muito intensivo para entendermos coisas espirituais que Deus está haciendo entre nós outros e através de nós outros. É muito importante o que estamos vivendo. E a graça que Cristo nos deu, por la graça, só de nós outros creemos em Ele, assim como o apóstolo Pablo nos está ensinando com seus exemplos. É a porta principal, onde abre a porta para um dia estarmos com Ele em seu reino. Pero, agora o que estamos vivendo agora, junto de Ele, que vai nos elegir a estar em reino, recebendo recompensa ou recebendo disciplina. E te digo a verdade, pensas que aqui está mais complicado? Isso não. Penso que aqui, porque como é difícil cambiar isso, cambiar aquilo, como é difícil cambiar minha maneira de pensar, como é difícil que eu já he aprendido isso desde pequeno, como é difícil e tal. Para mim, para você, tem coisas que são muito difíceis, mas a graça não. Se tu crê, Ele ama e pide e recebe a graça que é grátis, é possível. E o que vai passar com isso? Generar frutos. Quando generamos frutos, é o exemplo mais completo que estamos como rama em la árvore de la vida. E é uma consequência generar fruto. Essa consequência acontece naturalmente quando uma árvore pode generar fruto, sim ou não? Amém. Um árvore que está saudável genera fruto, sim ou não? Nós outros somos as ramas que estamos na árvore que é Ele. Então não depende de ti, de mim, José. Depende dele. Amém. Depende de quando creemos em Ele. E que quando sentimos que somos fracos, que estamos fracos, isso a Bíblia diz que quando somos fracos, que somos fortes em Ele. Em Ele. Porque o que é difícil para ti e para mim, muitas vezes, irmãos, que é da parte de que toca nos outros, que somos três em um: corpo, alma e espírito. Recorda-te? E às vezes esse corpo está sendo mais forte que tu espírito. Muitas vezes passa isso. Muitas vezes. E a alma, que é responsável por sua vontade, desejo, alegria, tristeza, dolor, sofrimento, paz, amor, tudo é a alma. Que tu tens ganas de fazer as coisas. Tu espírito domina a alma e tu corpo obedece. Amém. Agora isso só passa quando o espírito é forte. Se seu espírito não está forte, isso não é possível. A carne te vai dominar. E se a carne te dominar, tu automaticamente deixa de ser uma árvore frutífera. Para o Senhor. Para o Senhor. Tu pode ter uma vida sensacional. Tu pode ser o melhor empresário em la área que tu está começando, ou começou, ou está sendo. Pero la completude de la paz e el alicerce del reino, para viver esse reino milenar junto de Ele, reinando com Ele, é paz, alegria e justiça. Paz, alegria do Espírito e justiça. Não há nada que te completaria nesta vida e esta terra, bens materiais, um bom matrimônio, um bom trabalho, um bom negócio, nada. Te digo de verdade, irmãos, te digo com todo o amor de meu coração, não te vai alienar, não te vai completar, se não estiver vivendo dentro do propósito de Deus para tu, para mim. Não vá, porque esse é o sentido da vida, é isso que diz a vida. É por isso que estamos aqui, para aprender o que diz Ele.
para aprender como Ele nos ha ensinado. É isso tudo? É por minha força? É por meu esforço personal? Não, é por la graça. É por la graça. É isso que tem que quedar claro entre nós. Tem que quedar claro, porque a graça é o dom que Deus nos ha dado, não por obras, para que ninguém se glorie dela. Por la fé recebemos a graça, pero el reino, sim, são por las obras que hacemos, pero hacemos as obras, qualquer obra, qualquer coisa, de qualquer maneira? Não, as obras que hacemos com Ele, quando erramos com o que Cristo hace através de nós outros. E quando isso passa, nunca, jamais, aprende isso que te vou ensinar, que isso é a resposta que vale milhões. Jamais se juzgue merecedor, jamais se juzgue que ha sido tu, por tu capacidade, tu intelecto, tu coche, tu vida, tu dinheiro, tu que é proporcionado isso, tu que é isso. Irmão, isso é justiça própria. E quando hacemos por justiça própria, decaímos da graça, diz Gálatas capítulo 4, verso 5. Sabe o que isso quer dizer? Jesus fala assim e diz: vá, tu és bueno. E Deus, quando mira, fala: não, outra vez não, eu não he hecho isso, não. Deus já é ensinado, Deus já é provado, Deus já é mostrado. É por la graça. Agora, quando hacemos por la graça, com la graça, que a graça é Cristo manifestado em nós outros, Simone. A graça é Cristo que está em nós outros, e que derramos que antes de fazer qualquer atitude, creemos que Ele que hace por nós outros, que creemos e clamamos a Ele. É o que o apóstolo Paulo ha dicho. Amém. Quando disseram que Ele que estava fazendo boas coisas. Fíjate na diferença. Não é a fé em el Hijo, é a fé del Hijo. Não é a fé em el Hijo, é a fé del Hijo. É assim que Deus nos mira. Não a fé que tu tens em Ele, pero lo que Ele ha hecho e está em ti e pode ser através de ti. Aleluia. Amém. Se for de outra maneira, estaria mal, porque não é Ele, la vid. Não é Ele, la vid. E nós outros somos o quê? Las ramas. Se estamos em Ele, naturalmente você vai frutificar. Aleluia. Naturalmente. Não é muito difícil, irmão. É muito mais sencillo do que imagina-te. Do que te imagina. Agora, te digo uma coisa. Fíjate em mim e presta muita atenção no que eu vou dizer. Todos nós outros somos salvos de la condena del infierno. Somos salvos porque cremos em Jesus. Porque cremos em Jesus. Porque recebemos a Jesus. Porque aceitamos a Jesus. Confessamos a Jesus. Nos bautizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somos salvos. Pero nem todos salvos estão em Cristo. Boa. Eu vou repetir. Creio que não vai entender. Nem todos os salvos por Cristo estão em Ele. Porque está em Ele, não vivo mais eu. Boa. Se estou em Ele, não vivo mais com minhas vontades, meus desejos, minha natureza imoral, carnal, caída, corrompida, distorcida. Não vivo. Eu vivo no que Ele vive em mim. Amém. Eu vivo através do que Ele hace em mim. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. E eu sinto a presença dele aqui. Amém. Eu sinto a presença dele aqui. Não depende de ti. E nem todos que são salvos por Cristo estão em Cristo. Pero o que tenho que fazer, pastor? Irmão, nada mais do que abrir seu coração e dizer: Jesus, toma o lugar que é tuyo em minha vida. Amém. Cambia tudo de lugar. Saca tudo de aqui que não provém de ti. Haga de mim o que queres tu, porque quero viver segundo tu vontade e o desejo de tu coração. É muito sencillo, hermanos. A fé não nos hace. A fé dá acesso à graça, que nos permite produzir frutos, que garantiza nossa entrada em el reino. Deus está de esta maneira não desachamos a graça. Porque se estamos fazendo a vontade de Cristo, estamos com Cristo, naturalmente em nossa vida que vai passar, generar fruto. E este fruto é o passaporte para o reino. É só isso. É só isso. Quando temos obras com Ele, essas obras generam frutos. E esses frutos permanecem. E o que é o grande segredo de tudo isto?
e que muita gente não busca, e que não encontra, ou que não se siente assim que está haciendo, porque sempre é sido ensinado que tem que ter uma penitência, que tem que ter alguma maneira de sofrer alguma consequência, que tem que ser bueno demasiado, que tem que ser isto, que tem que ser aquilo, que tem que ter uma vida assim, e que tu se llena de uma capacidade que tu, agora sim que estou bem, agora estou preparado, agora sou quase um santo, agora Deus vai me bendecir. Não, irmão, não. Isso é onde entra a justiça própria. O que temos que fazer? Matar nossa vontade e desejo, e deixar com que Ele cresça através de nós outros, e fazendo a vontade dEle. E quando hacemos a vontade dEle, porque estamos em Ele, naturalmente renderemos frutos. Fica em mim, deixa nos ninhos, não te preocupe. Não te preocupe. Essa graça que ha sido dada grátis para mim e para vocês, para Ele custou o preço de tu sangre, de su sangre, perdão. E isto recebemos grátis. E aí te digo, o que te falta? A não ser que, quando miro para mim mesmo, sei que sou muito terrivelmente, talvez seria eu a pessoa menos indicada a estar aqui agora, por toda uma vida que já he levado toda a minha vida. E os cambios que he passado, e tudo que é mudado, tudo que é cambiado, porque sou bueno? Não. De bueno não tenho nada. Pero a graça que está em mim, e que eu elegi, que ella não seja mais eu que vivo eu, mas que a graça que vive em mim está sendo o que está sendo aqui hoje. Está sendo o que está sendo aqui hoje, e que vai ser muito mais allá. Eu não he hecho nada, nada. Eu de mim mesmo não posso ser nada, André. Eu não posso ser nada. Pero Ele, através de mim, sim. Ele, através de tu, sim. Ele, através de cada um de nós outros, uau! Uma nova geração de fé. Hijos del reino. Uma igreja que está buscando a viver segundo o reino de Deus, manifestado aqui em essa terra, reinando em vida, e que vai reinar em seu reino. Aleluia. E seu reino vai começar pronto. Quando começar o rapto de los vencedores, que se vão quedar 7 anos junto com o Senhor, a Bíblia diz a boda do Cordeiro. Essa terra começa a passar por uma grande tribulação. E se tu e eu não elegir hoje, viver uma vida segundo Ele, vai quedar na grande tribulação. E é isso que eu não quero, nem tampouco para mim e para nenhum de nós outros. E reinar junto dele. E assim volvemos com a igreja de vencedores, para poder todos receber suas recompensas. Tremendo isso. E tudo por la graça. O que nos impede hoje de viver a graça é essa justiça própria, que nos leva diretamente para a lei, para uma maneira que simboliza a lei de Moisés, a lei dos profetas, os 613 leis, que não são só os 10, que há muita gente que pensa que são os 10 pela pedra que Deus haya dado a Moisés aí. Os 10 mandamentos estão só aí. Não, irmão, os mandamentos são 613. Nenhum homem nessa terra pode cumprir a lei. Nenhum que já é nascido ou que vai nascer pode cumprir a lei. Só Cristo. Amém. Por isso que Paulo dijo: nadie pode cumprir a lei. E que por isso somos, e se começarmos a tentar viver uma vida justificando-nos por a lei, somos malditos de toda ela. E há muitos hoje ainda, todavia que tenta viver uma vida bajo a lei. E irmãos, isso é a maior condena, porque se vive bajo a lei, vive bajo a maldição. Malditos são de toda ela. Então não intenta justificar por a lei. Porque a hora eu mentia, a hora não minto mais, e sou agora um santo. Sou bem. Não, de a hora eu me prostituía, a hora não prostituo mais, sou um santo. Amém. Não, eu a hora roubava, a hora não roubo mais, sou um santo. Amém. Eu antes assim e agora Deus vai me bendecir. Irmão, 613 leis. Tu crees que não vai falhar em nada? 613? Nenhum homem em toda a terra. Agora, eu falhei, eu menti, eu me equivoquei, eu he falhado nessa área, como em tantas áreas por aí, he assassinado alguém, he traído minha pareja, he tido uma
una atracción o algo, lejos del matrimonio. Señor, aquí estoy perante ti, reconozco que soy fallo, reconozco que soy pecador, pero el sangre de Cristo en la cruz, que me perdona de todos los pecados, quita isso de mi vida, me perdona y me hace vivir una vida segundo tu gracia y tu voluntad. Está perdonado, está perdonado, está perdonado, está perdonado. Todas las veces, hermanos, cuando pecamos, acercamos a Él, reconocemos a Él y pedimos a Él, es perdonado. Pero ¿qué pasa muchas veces? Es que algunos de los equívocos, de los pecados involuntarios que hacemos en nuestra vida, nos generan consecuencias. Y las consecuencias tenemos que vivir segundo a ellas. La consecuencia a veces se arregla con un año, a veces lleva 20. La consecuencia. Pero ha sido perdonada. La deuda ha sido quitada. La cédula, la deuda ha sido perdonada por el sangre de Cristo. Isso é a graça. Isso é a graça. Isso é o dom mais precioso. E não há nada que nós outros hacemos de bem e que nos hace justo para Deus. Justo, solo Ele. Solo Ele. Não há nada que hacemos. Pero quer dizer que não temos que fazer? Não é dito isso. É que não depende de ti e de mim. Depende desta graça que está em mim e em ti. Quando dejo que se manifeste através de mim. Porque quando me justifico por las obras que hago, quando me justifico por lo bom que somos, quando me justifico porque sou chico, que estou fazendo tudo bem, tudo bonitinho, agora hacemos aí 21 dias de ayuno, agora hacemos 21 dias de oração, agora sim que Deus vai me bendecir. Não é isso, não é isso. É a graça que está em mim, está em ti. É a graça que quando estou orando, pido a Ele, Senhor, manifesta sua graça. Manifesta sua graça em mim. Manifesta sua graça através de Cristo ressurreto, que diz a Bíblia que em Ele ressuscitamos com Ele, morrimos com Ele. O ato do batismo simboliza, justifica, aponta o mundo espiritual que estamos morrendo com Ele e ressuscitando com Ele para uma nova vida, com Ele. E que é possível em todas as coisas. E porque tu és bueno, porque eu sou bueno, não, porque Ele é bueno. Ai, que coisa mais linda é isso. Porque Ele é bueno, porque Ele é hecho por mim e por ti. Não depende de nós outros, depende só de crer e deixar com que Ele possa manifestar sua glória através de nós outros. Amém? A lei nos diz aquilo que o homem necessita ser para alegar a Deus. A lei sempre ensinou em toda a história, a lei sempre ensinou através da religião, a lei sempre ensinou através dos dogmas, das maneiras, que o homem tinha que fazer para chegar até Deus. A lei é um intento humano de agradar a Deus. Toda vez que eu hago coisas que eu me creio que sou merecedor, que eu he hecho, que eu deixei de fazer, que eu... A lei, sempre o homem intentando agradar a Deus com sua maneira. Não, porque agora sim que estou preparado para isso. Não, agora sim que posso ter um compromisso na igreja. Agora sim que estou preparado para ser outra coisa em nome de... Não é de ti, é de Ele que move o coração de Deus. Não és tu, és Ele que move o coração de Deus. E a graça, por outro lado, nos habla um favor imerecido, entregado aos homens. Um favor que tu e eu nascemos pecadores, por tema do pecado de Adão. Quando nascemos, a carne que levamos, todos nós outros, já tem pecado, já nasce com pecado. Pecado, esse não quita, esse está aí, e vai estar aí, está aqui. Agora, os pecados que se oriundam deste que levo eu por tema de Adão, esse sim Cristo pode perdonar. Esse sim o que Cristo ha hecho pode perdonar tu e eu. Esse sim todas as vezes. Todas as vezes. Todas as vezes. Todas as vezes. Quando nos reconhecemos e nos acercamos a Ele com arrependimento, com o coração quebrantado e contrito, diz a Bíblia que Deus não resiste um coração quebrantado e contrito. Não há nada que Ele não pueda quitar em minha vida e tua vida. Não há nada. Depende de mim e de ti. Não por lo bueno que pensas que eres, mas por lo que Cristo hizo. Porque tu e eu somos falhos, irmãos. Somos falhos. Agora, o que levamos de Cristo nós outros, e se estamos nós outros como uma rama, el árbol que é Ele, o fruto vendrá. E o fruto que vendrá nos apunta diretamente para o seu reino, que também está para venir. Estamos manifestando hoje aqui, e vendrá todavia mais a um.
Mete o texto, por favor, para mim, Júnior. Romanos capítulo 5, do verso 10 e 11, por favor. Los puntos de convergência entre o Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça é o mensagem que tenho da parte de Deus para tu e para a minha vida hoje. Para entender que não depende do que hacemos nós outros, depende do que hizo Ele. Só que isso não quer dizer que temos que cruzar o bracito e quedar tumbado no sofá esperando, como dizia Raul Seixas, esperando a morte chegar. Que não. Temos que fazer. Temos que fazer. Temos que seguir fazendo. Onde estão? Temos que estar aqui, viver na igreja, viver aqui predicando, viver aqui fazendo. Não, irmão. Onde tu está, em tu trabalho, em tu vida, em tu casa, em tus negócios, em tu família. Onde tu está? Manifestar o reino através de ti. Não por lo bueno que eres. Que às vezes pensamos que hacemos alguma coisa e somos muito buenos, não? E não, pero a graça que está em mim, está em mim. Romanos capítulo 5, verso 10. Mira, porque se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de su Hijo. 11 ou 10 aí. Com quanta mais razão, havendo sido reconciliados, seremos salvados por sua vida. E não só isto, sino que também nos regocijamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Pois, graças a Ele, já hemos recebido a reconciliação. Graças a quem, irmãos? A tu buenas obras? Porque tu has hecho um ayuno de 21 dias? Porque tu está haciendo lo bien para los pobres? Porque tu está haciendo tudo isso que disse é bueno para mim e para você, pero para Cristo, para Deus é o que levamos de Cristo. Para Deus é só o que Cristo ha sido de bueno. E toda vez que hacemos coisas que temos que fazer, Senhor, irmãos, esses 21 dias cambiou minha maneira de orar, cambiou minha maneira de orar a Deus, de entender quem sou delante de Deus, de entender o que quero, o que busco, o que desejo acerca de Deus. Ha cambiado isso, não é cambiado o coração de Deus, é cambiado minha vida, ha cambiado minha maneira de me acercar até Ele, porque não depende de mim, não depende de mim, depende dEle. Agora depende quando chego diante de Deus e apresento Ele. Senhor, é que estou com tanto desejo de um helado. Há 21 dias não tenho um helado, um chocolate que me encanta. Não, é o que Ele é hecho. É o que Ele é hecho. Porque se eu estiver me justificando assim, justiça própria, lei, maldição. É por isso que muitos cristianos até hoje vivem uma vida, sabe? Uma vida lejos da graça, porque intenta se justificar de tão bueno que pensa que eres, de tão santo que pensa que eres, de tão, sabe? Eu não tenho falhas, não tenho pecado, não tenho. Sim. Já pensou primeiro, mentiroso. Sim, porque diz a Bíblia que todos pecamos. E destituídos são da glória de Deus. Quer dizer para sempre? Não. Que falhamos, acertamos a Ele, papá. Eu he falhado, pero a graça que está em mim, do que Cristo ha hecho na cruz, me hace mais que vencedor em ti. E eu quero ser perdonado deste mal, deste pecado, desse equívoco, desse falho involuntário. Por favor, que sua graça cresça em mim, manifeste seu poder e sua presença, para que eu pueda vencer isso através de ti, porque Cristo ha vencido, que Cristo ha hecho, porque Cristo é. Aí Deus te mira e fala: oye, ha entendido, e isso reverte em tua vida bendição, milagros, coisas e puertas. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus trabalha, não por lo que somos de bueno. E quanto mais quando somos de bueno, isso é importante, mas não temos que nos justificar com isso, que essa justificação nos leva para a maldição, que nos leva para ser hijo de la lei, e bajo la lei, nadie pode agradar a Deus. Agora, a graça do que Cristo ha hecho, essa sim, essa agrada a Deus, e muito. Se havendo recebido a Cristo,
permanecemos usando as obras para intentar justificarnos a Deus. Hacemos que a graça seja em vano e la desachamos. Los que recebemos a graça devemos viver por la graça. Desachar é hacer, não existir, não? Mais ou menos isso eu teria apontado aqui. É rechazar. Não desachamos a graça. Pelo contrário, nos hacemos mais dependentes de ella. Quanto mais dependente da graça tu haces, quanto mais dependente da graça tu se justifica perante Deus, quanto mais tu depende de Cristo, não por tus buenas obras, não por tu vontade, não por tu desejo, não por tu dinheiro, não por tu influência, não por tu inteligência, não, tudo isso é bueno, pero tem que ser através da graça. Essa é a equação que te vou entregar. Pero antes, quero te trazer uma revelação e uma comparação, lo que diz a Bíblia, entre hijos de la lei e hijos de la graça. Sabe onde está? Em Gálatas, capítulo 4, verso de número 22, e vou encerrar depois disso. Gálatas 4, 22, hijos de la lei e hijos de la graça. Fíjate, estamos falando só para cristianos, hein? Isso que Deus está falando só para cristianos. Tu às vezes está aqui pensando, oi, imagina essa pessoa que está aí fora, isso vai passar com essa pessoa porque não vem na igreja, não, isso vai passar, não, isso é para nós outros, esse manual de vida é para nós outros, que creemos, me entende? E há muitos por aí, que hasta hoje, muitos hermanos, que hasta hoje, está vivendo bajo a lei, e vivendo bajo a lei, Leandro, isso não te acerca a Deus, é a mesma coisa que rechazar, o mais importante e o único que Deus nos mira, que é a graça. Todas as religiões que tem por aí, e muitos até mesmo que se dizem cristianos, estão tentando fazer coisas para agradar a Deus, estão tentando fazer coisas para levar até Deus, para se acercar até Deus, tentando fazer coisas para atrair a atenção de Deus, sendo que o único que atrai a atenção de Deus é Cristo em nós outros. Em Cristo em nós outros, ela é a equação completa: graça e reino. Cristo, tu, rama, la vide, fruto, reino. Você não me entendeu? Amém. Eu vou mostrar. Gálatas 4, 22, 31. Do 22 ao 31. Isso aí, vamos lá. Escute bem a história de Abraão. Abraão, el padre de las naciones, el padre de todas las religiones. Todas as religiões que tem no mundo hoje, que são mais de 200 e pico religiões cadastradas, categorizadas no mundo, desde o cristianismo, judaísmo, catolicismo, até todo o que pensa de quando diz religião, que se diz o Deus da Bíblia. Todas elas empiezam por Abraão. Todas elas têm Abraão como o profeta principal. Todas elas. E mira o que o apóstolo Pablo nos dijo sobre a lei e sobre a graça, traindo a história de Abraão. Leia comigo, por favor. ¿Acaso não está escrito que Abraão teve 2 hijos, uno de la esclava e el outro de la libre? Mira a diferença, lei e graça. El de la esclava nasceu por decisão humana, algo de la carne, de la naturaleza del hombre, intentando hacer a vontade de Deus, intentando hacer o que Deus queria que hacer. E mira, e ha hecho mal. Pero el da libre nasceu em cumprimento de uma promessa. Esse relato pode interpretar-se em sentido figurado. Estas mulheres representam 2 pactos. Volte por favor. Que é Agar, que é a mulher esclava que Sara intentou introduzir junto de Abraão para que tenha um filho, para que cumprisse a promessa de Deus. Mira, o homem, o ser humano, a natureza humana intentando fazer a vontade de Deus, intentando fazer com que Deus cumpra com sua promessa, irmão. Não és tu e eu que vai fazer com que Deus cumpra com a promessa dele. É o que o Hijo ha hecho.
em lo que estamos fazendo através do Hijo hoje. Mira, volve comigo. Procede del monte Sinai e tiene hijos que nascem para ser esclavos. Tudo que aponta para o monte Sinai aponta para a lei de Moisés, aponta para a lei, aponta para a maldição de uma geração como tu e eu queremos viver hoje. E quantos por aí estão tentando viver isso está hoje? Estão bajo a maldição, porque aponta diretamente para o hijo de la esclava, o hijo lejos da vontade de Deus. Mira o que passa. Agar representa o monte Sinai em Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, porque junto com seus filhos vive em esclavitud. Junto com seus filhos vive em esclavitud hasta hoje. Eu vou dizer quem é essa gente, hein? Que tu vai quedar flipado. Pero la Jerusalém celestial é livre, e essa é nossa madre, la Jerusalém espiritual, la Jerusalém que viene del alto, la Jerusalém que viene sobre esta Jerusalém, la Jerusalém que está apontada em Apocalipse capítulo 13, que viene para nós outros através do que Cristo hizo, é o que ha sido preparado, e que tem tudo preparado, e que se manifestará aqui, quando empieza o reino milenário. Porque está escrito: tu mulher estéril, que nunca ha dado a luz, grita de alegria tu, que nunca tuvesse dolores de parto. Recorda Mateus 24, que estamos falando aí muitos dias, que estamos vivendo hoje, las dores de parto, que estamos vivendo hoje, las contrações del parto, que estamos vivendo hoje, lo que a Bíblia diz, que é os princípios de las dolores. Lê Mateus 24, capítulo 24 e 25. O texto principal já empieza dizendo isso. Princípio de dolores. Estamos vivendo hoje já. Que nunca tivesse dolores de parto, prorrumpe em grito de júbilo, porque mais hijos que la casada tendrá la desamparada. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, são hijos por la promessa. Os hijos de la promessa é o que somos nós outros. E assim, como aquele tempo, el hijo nasceu por decisão humana, perseguiu o hijo nascido por el Espírito. Desde aquele tempo, el hijo que nasceu por decisão humana, Ismael, el hijo fuera de la promessa, mesmo sendo hijo de Abraão, lejos de la promessa, porque el humano intentou hacer a vontade de Deus, e el outro hijo ha sido perseguido toda a vida. Sabe quem é Ismael? É a descendência principal de los ismaelitas, e de onde saiu toda a geração ismaelita e malequita, e hoje os muçulmanos, que até hoje perseguem os hijos da promessa. Daí nasceu a segunda maior nação de toda a terra. De uma desobediência do homem intentando fazer a vontade de Deus. E com o mesmo padre, já escutado outra vez, el Deus não é o mesmo. Já escutado isso ou não? Em outras pessoas que têm outras culturas, que Deus é o mesmo. Sim. O que cambia é o que hace chegar hasta Ele hasta nós outros. Só através da graça, só através do erro, só através da promessa, só através desta graça manifestada, através do cumprimento da promessa, é tema espiritual. Assim também sucede agora. Pero que diz as Escrituras: echa de aqui a la esclava e a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con los hijos de la libre. Los hijos de la libre, los hijos de la gracia, los hijos de lo que ha sido por tema espiritual, não por lo que tu queres hacer, mas por aquilo que Cristo hizo por mim e por ti. Amém. Quantos creem? Amém. Irmão, quando eu li isso ayer, eu comecei a chorar, entender e mirar tudo o que passa aí fora. E às vezes estamos aí levando uma vida esperando que o câmbio
suceda primeiro através de nós outros, que não. O cambio sucedeu em Cristo. E a porta que abriu Ele, através de mim e de ti, nos dá direito hoje de herdar o que tem de herencia para os hijos do reino. Que é o que? O reino. Só o reino, quando vendrá o reino, ou quando morrer, não, reinar agora em esta vida, sobre os demônios, reinar sobre a carne, reinar sobre as vontades, reinar sobre todo o que Deus tem preparado para mim e para você. Reinar, reinar, governar, é isso que Ele tem para nós outros. Esta é a equação. E vou encerrar. Esta é a equação. Por fé, vivimos a graça. Por fé. É fé. Recorda? A clave para acessar o mundo espiritual. A clave para acessar Deus. A clave para acessar os milagros. A clave para ver e mirar coisas extraordinárias. A clave para viver o sobrenatural. Fé. Solo fé. La fé, vivimos la gracia. La gracia, hacemos obras. E las obras, entramos em reino. Então, recorda, la equação. La fé, vivemos la gracia. La gracia, hacemos obras. E las obras nos levam ao reino. Esto que muita gente, muita faculdade de teologia, não tem mais saber ensinar essa ordem. Porque a gente que está ensinando hasta hoje, que tem que viver a lei. Pobrecitos. Tudo é por la graça. E tudo é acessado por la fé. Fé em la graça, o que Cristo hizo, e se manifesta em nós outros. Essa graça vai a ter obras, e essas obras nos levam ao reino, e vamos reinar com Ele. Aleluia. Vamos reinar com Ele aqui, e vamos reinar em seu reino, que é o que Ele tem preparado para mim e para você. Aleluia. Quédate de pé.